Olá, muito boa tarde, Seja bem-vindo a essa live. Essa live ela tem o intuito de trazer algumas discussões a respeito do direito tributário e eu quero falar especificamente hoje, aliás, durante essas semanas, esses dias, sobre a execução fiscal. Tá? Meu nome é Elisângela Rosenberg, eu sou advogada e também contadora, e lives porque eu tenho visto algumas dificuldades, algumas dúvidas. Tem chegado para mim pessoas sendo executadas, né? Quando falo executadas, assim, as pessoas podem até assustar, mas sendo executadas já com a execução fiscal em andamento, já num nível tão avançado que já fica um pouco difícil de fazer alguma coisa. Então, hoje eu quero falar para você o que é uma execução fiscal. A execução fiscal é quando você está devendo um imposto e o governo vai e entra com uma ação que chama ação de execução fiscal para te cobrar aquele imposto. Como que isso acontece? Diante, da certidão da dívida ativa, o governo ele tem a condição de impetrar contra você essa ação. A certidão de dívida ativa, ele funciona como se fosse um título executivo, quer dizer, ele é o título executivo do governo. Então, mediante da certidão de dívida ativa, o governo entra com uma ação de execução contra você. E como você sabe que está correndo uma ação de execução fiscal contra você? Tem uma modalidade que quando a gente recebe, as pessoas recebem pelo correio, uma notificação, isso costuma acontecer muito quando a Receita Federal, ela manda uma notificação na sua casa pelo correio, te falando que você tem um imposto a pagar. E que tinha um tempo para você pagar, não pagou, alguma coisa nesse sentido. Eu estou usando da Receita Federal porque é o mais comum, tá? Mas os 3 entes federativos, mais o Distrito Federal, ele é autônomo para fazer essa execução. Então, tanto os estados, tanto os municípios, quanto o Distrito Federal vai agir da mesma forma. Então, você vai receber essa notificação. Essa notificação que te chega pelo correio, ela não é uma execução fiscal. O governo está te chamando lá de maneira administrativa para te dizer que você esqueceu de pagar um imposto e que o imposto está lá. E aí você tem um prazo administrativamente para contestar aquele imposto. Então, que se chama impugnação. Você vai impugnar. Se você acha que não deve pagar ou o cálculo foi feito errado, você vai entrar com uma impugnação. Você vai dizer para a administração, olha, tá errado, não é isso, não é bem dessa forma. E aí vai ser apurado a administração. Quando eu falo administração, é o governo, tá? A administração vai te pedir alguns documentos que comprovem que realmente esteja errado ou que você não deve. Ou então, apurando que você realmente deve aquele imposto, você comece a pagar, tá? E isso você consegue um parcelamento lá na própria administração, o dia que você for. Então, isso não é uma execução fiscal. Isso é o governo te informando que você esqueceu de pagar um imposto, foi apurado um imposto, você não pagou e você vai ter um prazo aí para impugnar. Geralmente o prazo é de 30 dias, legalmente também, né? Então, geralmente não. Então, você tem um prazo de 30 dias para impugnar. A execução fiscal, ela é mais gravosa, porque não ocorre mais já dentro do âmbito administrativo. A execução fiscal vai bater aí na sua porta um oficial de justiça. E ele vai bater e vai te entregar o mandato, citando você para pagar o imposto. Pode acontecer algumas formas desse oficial chegar para te cobrar. Você não está em casa, aí ele vai
marcar, ele vai bater na casa do seu vizinho e falar assim, olha, tem um mandado para entregar para fulano de tal, ele não tá em casa, você avisa para ele que no dia tal, a tal hora, eu estarei aqui para entregar para ele o mandado. Então, vai ter essa forma. E tem também a citação por edital. A citação é chamar para efetuar o pagamento. A chamada para o pagamento. E por edital? Esse edital vai ser colocado lá na secretaria do fórum, falando que, né, por fulano de tal, se encontrar no endereço incerto e não sabido, aquele edital serve ali como meio de citação. Então, se o oficial for na sua casa e não conseguir te encontrar, ele pode fazer dessa forma e marcou hora, não conseguiu falar com você, vai mandar, juntar o mandado no processo e aí o juiz vai mandar citar por edital, que fica lá pregado, né, no hall ali da secretaria. E aí, você foi, né, citado por oficial de justiça, ou por hora certa, ou por edital, e aí, vamos supor que foi feito por edital, então encontrou você, e aí esse edital foi colocado lá, essa citação ela é válida. Então, começa a correr para você prazos do processo, né, 15 dias para apresentar, para pagar o débito ou apresentar algum bem. E aí, quando se dá a citação por penhora, ou mesmo quando se dá a citação por um oficial de justiça, mas você pega a citação e guarda ela e esquece dela, o que não é raro acontecer, tá? Isso é muito comum, a pessoa receber o oficial, receber lá o mandado de citação e colocar na gaveta e não pagar o imposto. Isso é muito comum. E aí, o que acontece? Vai ter uns 15 dias para você pagar e tem um agravante, que na execução fiscal, você só pode entrar com os embargos depois que você garantiu o pagamento. Então, aí, o que acontece? Você vai passar os 15 dias, você não vai pagar o imposto, porque você não tá sabendo, né? Tem lá o edital na secretaria, você não, ou você recebeu a citação e colocou na gaveta e esqueceu que um dia o oficial de justiça esteve na sua casa, e de repente você é surpreendido com bloqueio judicial. Meu amigo, o que é um bloqueio judicial? Bloqueio judicial é quando o juiz autoriza reter o seu pagamento, não pagamento, tá? Mas reter o dinheiro que você tem no banco. Alguns valores não podem ser penhorados. Mas, o que acontece na prática? O dinheiro que o juiz encontrar na conta bancária é que vai ser penhorado. E aí, que vai se abrir o prazo para você falar, olha, juiz, esse dinheiro aí não poderia ser bloqueado, porque ele é um salário, né? Então, o que não pode ser bloqueado? Uma poupança com até 40 salários mínimos não pode ser bloqueado, o que exceder pode. Salário não pode ser bloqueado, mas se tiver na conta lá, o valor, ele será bloqueado, vai ter uma restrição judicial e só mediante um advogado que você consegue fazer com o desbloqueio desse valor. Mas aí, o juiz faz uma restrição na sua conta bancária, caso encontre valores lá. Não encontrando valores na sua conta, se você tiver algum automóvel, algum carro, algum veículo, vai ser também bloqueado, vai haver restrição. Não encontrando, aí vai algum bem, que é casa, né, algum bem de valor que a pessoa tem que possa ser penhorado. E quando a gente fala penhorado, faça-se a penhora, vende-se o imóvel, retira o valor do débito com a administração. Quando eu falo administração, eu estou falando do governo, né? Tira-se a parte da administração
e devolve o que exceder para o contribuinte, tá? Então, a execução fiscal é algo, assim, muito danoso, muito gravoso para o contribuinte que não observa os passos e que não sabe. Bom, eu acredito que quando o contribuinte está devendo algum valor para a administração, ele sabe, né? Ou é oriundo do imposto de renda, no caso da federação, ou é o conselho profissional, que essa taxa que a gente paga para o conselho profissional, ele é um tributo, ou é trazendo para o estadual um ICMS atrasado, um ISS no caso dos municípios, um IPTU. O IPTU tem algumas particularidades porque até chegar a execução fiscal demora um pouco, porque tem as suas particularidades. E então, assim, é muito difícil o contribuinte estar devendo nessas searas e não saber, né? Porque, por exemplo, a declaração do imposto de renda é ele mesmo que declara. E quando que declara, no final lá o programa já diz, olha, você tem tanto para pagar, assim, 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 de tantas parcelas que vai ser debitado, ou você paga no DARF. Você entendeu? O que eu gostaria de dizer que a execução fiscal, ele é um instrumento que o contribuinte ele precisa conhecer. Eu acho que precisaria ser amplo, porque quando chega no escritório um caso de execução fiscal, já está numa situação muito difícil, numa situação assim que vai, por exemplo, se restringiu ali valores, né, na conta bancária, a pessoa ela vai até ter esse retorno na conta bancária, mas vai demorar um tempo, vai levar mais tempo para a pessoa reaver esse dinheiro. Então, é um instituto que eu acredito que precisa ser mais divulgado, mais falado para o contribuinte. E eu deixei na minha caixinha de perguntas, a live vai ficar gravada aqui, e eu deixei na minha caixinha de perguntas lá dúvidas que você possa ter sobre a execução fiscal, vai estar lá. E eu peço para que você deixe, que nas próximas lives eu virei e vou tentar esclarecer para você, tá bom? Mas no mais, em linhas gerais, eu quis trazer como que funciona, como que se dá a execução fiscal. É importante também dizer que a administração, quando eu falo administração, mais uma vez, eu estou me referindo ao governo, né? Quando a administração ela está no processo, ela tem prerrogativas que sobressaem a vontade do contribuinte, do particular. Por quê? Porque quando a administração ou o governo está numa ação, ela não está em nome próprio. Ela está em nome de uma coletividade. Então, é um valor irrenunciável. E aí, ela tem prerrogativas para garantir aquele dinheiro da coletividade. Ele vai entrar, como por exemplo, os embargos, né, de declaração que vai vir depois de você oferecer alguma garantia de pagamento do que você está devendo. Você só vai poder embargar depois. Você paga primeiro, questiona depois. É assim que funciona. Ela tem um prazo maior para se manifestar no processo, o que torna o processo mais moroso. Então, assim, algumas prerrogativas que ela tem que para o contribuinte, por ele não estar ali em pé de igualdade, dificulta algumas coisas, atrasam, torna-se esse período mais moroso, mais desastroso, tá bom?
Bom, é isso, né? Vou até encerrar a live um pouco mais cedo, mas é isso. Se você receber um oficial de justiça na sua casa, procure um advogado o mais rápido possível. O mais rápido possível, de preferência que seja um advogado que atue na área tributária. Se o oficial for lá executar um crédito da administração pública, né? Um crédito do governo. Então, se for lá, você recebe. Ah, é outra coisa. Não dispense. Não dispense o oficial de justiça, porque você viu a citação por edital como que pode acontecer. E também o oficial de justiça pode colocar: estive na casa de fulano de tal para citá-lo a pagar o valor tal no dia tal, a tal hora, e ele não quis receber, e mediante de duas testemunhas que vão assinar com ele o mandato, a citação vai retornar para o juízo, vai entrar no processo e aí você vai ser considerado citado, tá? Então receba, de qualquer forma, apareceu um oficial de justiça na sua casa, receba a citação, procure um advogado, porque quanto mais rápido, quanto mais cedo você tentar resolver essa situação junto à administração, melhor para você. Se você protelar, procrastinar, é ruim, tá? Porque, como eu já falei, um processo de execução fiscal, ele é por si só moroso, pelos prazos que a administração tem no processo, por ela ter umas prerrogativas diferentes do contribuinte, do particular, no caso. Tá ok? Então, vou encerrar e peço a você, se você tiver alguma dúvida, usa lá a caixinha de perguntas que eu deixei lá, tá bom? Que durante essas lives, durante esse decorrer do tempo aí, eu vou explicar para você como é que funciona e esclarecer as dúvidas, tá ok? Mais um grande abraço, fique com Deus e até a próxima live. Amanhã às 17h37 aqui no perfil, tá bom? Um grande abraço para você e até mais.